Você vai falar, pastor, o senhor está explicando a lição errada. A lição desta semana é o amor é o cumprimento da lei. Pode parecer que eu esteja explicando a lição errada, porque eu vou enfatizar com você Efésios 2, 8 a 10. Mas sabe por que eu vou estudar esse verso com você, esses versos com você? Embora na lição esteja apenas Efésios 2, verso 8, ainda de forma tangencial, não é o verso para memorizar, não é o verso principal, mas um dos dias da semana trata sobre a questão da lei e a fé, a graça. Então eu quero estudar com você primeiro esse texto que, embora seja, como disse, tangencial na lição, ele é de fundamental importância toda vez que você vai tratar da relação da lei com o amor e com a graça. E eu gostaria de pedir para você, sinceramente, você que é um pregador da Bíblia, você que é um professor da lição da escola sabatina, você que ensina para as pessoas a Bíblia, você que fala sobre justificação pela fé, você que ensina a obediência aos 10 mandamentos, incluindo o 4º mandamento, que requer a observância do sábado, você e eu precisamos pensar em como tornar claro para as pessoas o que é o ensinamento da justificação pela fé. Eu vou ler os versos com você aqui. Eu vou ler com você Efésios 2, 8 a 10, porque para mim são os versos principais para que o indivíduo possa entender a relação entre lei, fé e graça. Tá bem? Vamos ler o texto então. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus já antes ordenou para que andássemos nelas. Não há nenhum problema na relação entre lei, fé e obras e justiça. Vamos colocar melhor aqui, não há nenhum problema entre graça, fé e obras. O problema é quando nós misturamos as coisas ou nós invertemos as coisas. O texto diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Está no verso 8. Nós não somos salvos pelas obras para que ninguém se glorie. Não é mérito do homem a salvação. O homem nasce pecador, continua pecador, ele precisa da aceitação de Cristo em sua vida e o Pai vem morar e o Filho com o crente por meio do Espírito Santo e depois então ele passa a produzir obras. Se você lê a carta aos Romanos, a estrutura dela é muito simples, muito simples. Primeiro Paulo vai cumprimentar as pessoas e vai começar a falar sobre justificação pela fé. Ele fala então que os gentios são pecadores, ele dá a entender isso desde o tempo do dilúvio. Quem é judeu e lê essa carta a princípio pode ficar muito feliz, falar de fato os estrangeiros, os gentios são pecadores desde os tempos mais antigos, mas aí Paulo começa a dizer que também judeus são pecadores. Os gentios porque não conheciam a lei e praticavam as obras da carne. E os judeus são pecadores porque buscaram a salvação não naquele que poderia oferecer, não no autor e justificador, o autor e consumador da nossa fé que é Jesus, mas buscaram a salvação na lei de Deus. Então, os gentios são pecadores porque eles não conhecem a lei, eles desobedecem a lei. O judeu pode pensar assim, olha que maravilha, é uma grande verdade de Paulo. Mas quando Paulo vai dizer que o judeu também é pecador, também precisa de justificação pela fé, ele pode a princípio assustar e falar, não, mas eu conheço a lei de Deus, eu sou descendente de Abraão. Mas o que é que Paulo diz? Você está buscando a salvação, você está buscando perdão na obediência, e a lei não foi feita para oferecer o perdão para o indivíduo. Então Paulo vai explicar sobre justificação pela fé, o capítulo 3 de Romanos, capítulo 4, capítulo 5, e no capítulo 6 ele vai entrar na santificação. E ele vai dizer que aquele que nasceu de novo precisa obedecer à lei. Como que pode alguém que nasceu novamente continuar na desobediência da lei? Depois Paulo vai avançar um pouco mais, vai falar sobre os judeus, vai falar um pouquinho sobre o remanescente que será salvo, no final ele vai dar alguns conselhos para a prática da religião cristã.
Mas vamos pensar aqui então. Veja, se você quer entender o que quer dizer educação pela fé, se você quer entender o que é obediência à lei com demonstração de amor, você precisa anotar na sua Bíblia esse texto de Efésios 2, versos 8 a 10. O homem é salvo pela graça, mediante a fé, mas o verso 10 diz que nós somos feituras dele em Cristo Jesus para as boas obras. Então, nós não praticamos boas obras para sermos aceitos por Deus. Essa é uma teoria pagã, sabe? Aplacar a ira dos seus deuses ali por meio de algum sacrifício, até humano, por meio de obras humanas. Não é isso que a Bíblia ensina. A salvação, no nosso caso, vem de um terceiro. Aí vai a diferença do cristianismo de todas as demais religiões. A principal delas é que o oferecimento do perdão por causa da atitude de um terceiro. O mérito não está no ser humano, não está nas suas obras. Praticamente todas as religiões, ao final das contas, o que elas estão ensinando é: pratique boas obras que você vai ter algum tipo de recompensa. No cristianismo alguém praticou as boas obras, lembra, estudamos semana passada, alguém obedeceu por você, alguém morreu por você, e você precisa aceitar isto pela fé. Vamos para uma ilustração de um quadro pintado no tempo de Ellen White, chamado The Way of Life, Caminho da Vida. O autor pintou um quadro muito bonito, com a Santa Ceia, a lei, os 10 mandamentos, a lei com os 10 mandamentos, o batismo, pintou a cruz. Quando Ellen White viu aquele quadro, ele falou assim: olha, tem alguma coisa aí equivocada nesse quadro. Tem que se pintar em primeiro plano a cruz de Cristo. E depois, então, você pinta no segundo plano a lei, o batismo, Santa Ceia. Precisamos entender que nós não somos salvos pela lei. E toda vez que nós colocarmos a lei e a justiça de Cristo no mesmo plano, nós vamos, por mais sinceros que sejamos, estar ensinando uma doutrina totalmente equivocada. Nós somos salvos pela graça, pelo carisma de Deus, pelo dom de Deus. Deus escolheu salvar o ser humano, Ele decidiu salvar o ser humano, não há mérito nenhum. E se você ler o capítulo 3 de Romanos, você vai ver a ênfase que Paulo faz e diz que nós não somos salvos pelas obras. Você pode ler isso também na carta de Paulo aos Gálatas. Aliás, se você for estudar a questão de educação pela fé, no Novo Testamento, a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, e para você entender os escritos de Paulo, você precisa entender aquilo que é central. O homem é salvo pela graça, pela vontade de Deus, pela atitude de Deus. E o homem, então, pela fé, exercendo a fé, estendendo a sua mão para alcançar essa graça, ele é salvo. E como consequência desta salvação, então o ser humano pratica boas obras. Nós precisamos lembrar do que está escrito no Evangelho de São João, capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer. Esta é a equação divina. Então vejam, eu uso sempre uma ilustração para esse tema aí. Vamos pensar um pouquinho nela. Uma pessoa cai em um poço. E ela tenta de todas as maneiras sair daquele poço. Ela não consegue. Ela vai morrer ali. E alguém está passando no caminho e vê aquele poço e vê alguém atirado ali. Aquela pessoa não vai escapar. Ela não tem como sair dali. O poço é muito fundo. Ela não tem como sair dali. Mas aquela pessoa que a vê perdida, então toma uma atitude para salvá-la e joga uma corda. E grita para o indivíduo: olha, apegue-se a essa corda, porque eu vou puxar você, eu vou tirar você desse poço. Então eu sempre faço essa ilustração. O indivíduo caído no poço sou eu e você. Adão e Eva depois da queda. Quem olha que está perdido ali é o próprio Deus. E então ele oferece uma corda para que a pessoa saia. Nessa simples ilustração, a corda representa Jesus. E a pessoa que está perdida lá no poço, que está jogada lá, ela precisa se apegar à corda. Porque ainda que a corda esteja disponível, se ela não se apegar àquela corda, ela não será tirada do poço. Ela não vai conseguir viver. E quando a pessoa pega aquela corda, então, representa a aceitação de Jesus. Vamos pensar na graça.
O que é a graça de Deus? Deus vê o ser humano perdido. Quando Deus disse para Adão e Eva, no dia que vocês pecarem, certamente vocês vão morrer. E eles iriam morrer. Não morreram por causa da graça divina, porque um cordeirinho morreu no lugar deles, e aquele cordeirinho representava Jesus. Lembra João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é a graça de Deus. Deus não precisava ter se voluntariado para tirar Adão e Eva do lamaçal do pecado, da condenação da morte. É pela graça, é o dom de Deus, é a escolha dele, é a vontade dele, é a iniciativa dele que vai produzir então a salvação. E como isto é feito? Deus então oferece Jesus. E no que Deus oferece Jesus, então o ser humano tem a oportunidade de, pela fé, aceitar esse Jesus. Daí então ele é salvo. Meus queridos, alguns textos são extremamente importantes para entendermos o conjunto das doutrinas bíblicas, principalmente no que tem a ver com salvação. Efésios 2, 8 a 10, você precisa anotar em tua Bíblia. Você precisa entender a tua Bíblia. Nós não alcançamos a salvação pelas boas obras. A própria fé não é meritória. A fé é um meio de alcançar o mérito que é do sacrifício de Jesus. Abraçar esse mérito. Alguns textos são muito importantes. Efésios 2, 8 a 10. São João 3,16, que alguns já disseram assim, olha, isso aqui é o evangelho resumido em um só versículo. Romanos 1, versos 16 e 17, onde Paulo diz que a justiça de Deus se encontra no evangelho. Nós estudamos isso um pouco a semana passada. A justiça de Deus se encontra no evangelho. De que maneira? Porque Jesus obedeceu, Jesus morreu e oferece sua morte e obediência para nos salvar. Volte lá na lição da semana passada, você vai entender um pouquinho mais sobre isto. Tá certo? Muito bem. Agora, não quer dizer que o fato de nós sermos salvos pela fé, que a lei foi anulada, que a lei foi cancelada. Agora, nós estaríamos fazendo um ensinamento ilegítimo, incorreto, pervertido, deturpado, herético, se nós disséssemos que temos que obedecer à lei para sermos salvos. Porque a salvação vem pela atitude de Cristo, vem pela sua morte na cruz, e eu tenho que aceitar isto que eu não tenho como oferecer. Nossas justiças, não diz lá no Antigo Testamento, são como trapos de imundícia. Eu não tenho nada que oferecer e eu preciso colocar isso em meu coração. Eu sou aquele ser perdido que está lá no poço. E o que eu posso fazer é aceitar esta corda que Deus me oferece para me tirar e depois então fazer andar em seus caminhos. E aí vem a questão da santificação. Andar em seus caminhos, a obediência. Então quando você lê, por exemplo, Romanos, capítulo 6, verso 1 até o verso 3. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. Então vejam, a partir do capítulo 6, Paulo está falando em Romanos da santificação. Eu fui perdoado, então eu fui promovido para a obediência. Eu fui tirado do poço lá da escuridão, da perdição, da morte. Agora eu vou viver uma vida de obediência. E está tudo certo. Eu volto a dizer, o problema não está no ensinamento da graça, da lei, da obediência, não há nenhum problema. O problema é quando eu inverto as coisas. Não, eu vou ser obediente para que Deus me aceite, então me ofereça a sua graça. Não é assim. A graça foi oferecida antes. É por meio da fé que eu aceito o que Jesus fez por mim e é preciso ter humildade. É preciso reconhecer que a salvação não vem dos nossos méritos. Um dia, se Deus permitir, a gente vai voltar nesse assunto com mais detalhes. Mas veja, em Romanos 6, Paulo está dizendo assim, como é que eu, que fui morto para o pecado, que aceitei Jesus como Salvador, como é que eu posso viver em pecado? Então aí contradiz aqueles que pensam assim, não, eu aceitei Jesus, sou salvo pela graça, estou liberto, então eu não tenho mais que obedecer à lei. Mas como? A lei não é a transcrição do caráter de Deus? A salvação não tem que ver com restaurar a imagem de Deus no homem. Então a lei tem que ser obedecida. Mas ela é obedecida como resultado da aceitação de Jesus. Sabe? Me perdoe ser insistente. Mas se você, como pregador, não conseguir distinguir a diferença entre
receber o perdão e depois obedecer, eu não sei se você vai conseguir dar o sonido certo na trombeta para os pecadores que precisam encontrar a alegria da salvação. Eu peço a você, volte ao início desse vídeo, eu peço a você, anote Efésios 2, 8 a 10. Leia Efésios 2, 8 a 10. E use os argumentos de Paulo em prol de Jesus, o seu sacrifício. Use de forma correta para trazer ao pecador a certeza do perdão e dar a ele, então, a alegria da salvação e a promoção para a obediência. Bom, há um texto em Romanos que eu gostaria de ler com você ainda, Romanos 7, verso 7, que diremos, pois, é a lei pecado, de modo nenhum, contudo eu não conheci o pecado, senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Romanos 7, verso 12, diz assim, de modo que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, veja, Paulo argumentando a favor da obediência da lei depois da justificação, ele não está dizendo que a lei foi extinta. Ele chega a perguntar, em Romanos 3, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, nós vamos confirmar. E aí eu quero ler um texto com você que está em Gálatas. Esse texto é fundamental, porque ele vai mostrar também esta relação da fé com a obediência. Olha a expressão, ouça a expressão que Paulo usa, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que atua pelo amor. A fé que atua pelo amor, a fé se demonstra pelo amor. E aí, meu querido, eu queria ler com você o texto de Tiago, sabe? Quando Tiago vai escrever que a fé sem as obras é morta, né? E preste atenção nisso, ó, Tiago 2, Tiago 2, eu preciso ler 2:11, eu vou ler um pouco antes, sabe? Tiago 2, verso 8, todavia se estás cumprindo a lei real segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Aí o verso 9, mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo por isso condenados pela lei como em transgressores. Pois qualquer, verso 10, pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse não adulterarás, também disse não matarás. Ora, se não cometeres adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. E eu vou ler o verso 12, falar de tal maneira e de tal maneira procedei como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Essa lei que é chamada de liberdade é uma lei que há unidade nos mandamentos. A pessoa diz assim, não, mas eu não cometo adultério, mas eu mato. Então, aqui Tiago está dizendo que há um fio de unidade entre todos os textos dos 10 mandamentos, né? Então, a fé que atua pelo amor. Quando nós lemos o verso 8, ele fala, olha, você tem que amar ao próximo como a ti mesmo. Então, você não pode fazer acepção de pessoas. Ao final de tudo, vem então o contexto da lição desta semana, né? E que sejam todos bem-vindos aí, professores e alunos da lição Escola Sabatina. Às vezes me empolgo demais aqui, esqueço de cumprimentá-los. Sabe, mas aqui está a parte central da lição, né? Embora esse texto de Tiago não está ali. O texto de Tiago está dizendo assim, olha, você não pode fazer acepção de pessoas, você tem que amar o próximo. E amar o próximo tem que ver com obediência à lei. Qual lei? A lei que disse não adulterarás, a lei que disse não matarás. E você vai dizer, não, mas eu não mato, ou eu não adultero, mas eu mato. Então você é culpado de todos os mandamentos. Você quer ver um exemplo disso? A lição nos faz voltar lá a Gênesis, né? Vamos pensar um pouquinho no pecado que Eva cometeu e posteriormente Adão. Como que os mandamentos estão interligados ali, até mesmo naquela questão de comer o fruto proibido. Você pode achar que é uma ilação do pastor, mas pense um pouquinho sobre esse assunto. Veja, quando Eva tomou do fruto, ela cometeu um furto, porque ela pegou um fruto de uma árvore que não lhe pertencia. Ela quis ter sabedoria igual a Deus, então ela cobiçou. Ao oferecer para o seu marido, ela ofereceu aquele fruto que no final era um assassinato, digamos assim, porque estava oferecendo para ele a própria morte. Era
comer desse fruto era estabelecer um outro Deus no lugar do Deus verdadeiro, né? Porque Deus deu uma ordem e queria ser respeitado. Ainda que fosse apenas uma questão de apetite, tudo aquilo que toma o lugar de Deus, o primeiro lugar em nossa vida que é de Deus, acaba sendo um ídolo. Então, vejam, aí quando ela desrespeita a Deus, desrespeita a seu próprio pai. A Bíblia diz nos 10 mandamentos que nós devemos honrar os nossos pais. Então, veja, a mentira que existiu quando a serpente falou para ela que eles não iriam morrer. Vejam, quando nós transgredimos um mandamento, isso quer dizer para você, nós transgredimos a todos. Por isso, quando você vai ao final, em Romanos lá, né, que é o texto da lição, que aliás nós estudamos antecipadamente, mesmo sem saber que viria nessa lição esse texto de Romanos, quando fala que quem amou o próximo cumpriu a lei, Romanos 13, verso 8, ao final das contas, quando nós não amamos o próximo, quando nós fazemos algo de mal para ele, nós estamos transgredindo toda a lei, porque os mandamentos estão relacionados. Você quer ver um exemplo disso que eu me lembrei agora? Quando Davi deitou-se com Batseba. Veja, para ocultar o seu pecado, ele mentiu. Para ocultar o seu pecado, ele matou. Então, os pecados, eles estão relacionados. Não tem como você dizer assim, não, agora a gente só vai obedecer a 9. Não precisa mais obedecer. A gente não precisa obedecer o sábado mais. Não posso ter outros deuses diante de Deus. Bom, mas como é que eu não vou ter outros deuses diante de Deus se eu não observo o dia, que é justamente uma memória dele como meu Criador? No caso da citação em Deuteronômio 5, porque os 10 mandamentos estão em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, então em Deuteronômio 5, Deus fala assim, olha, você vai observar o sábado, porque você foi escravo e você foi liberto. Aliás, vamos pensar nessa questão da relação da lei com a justificação pela fé, vamos pensar nisso desde o Antigo Testamento. Você lê nos 2 textos de Êxodo 20 e Deuteronômio 5, os 2 textos, onde estão os 10 mandamentos, Deus começa dizendo assim, olha, eu tirei você da terra da servidão, eu tirei você do Egito. Primeiro veio a salvação, depois o pacto, a aliança feita entre Deus e o seu povo, para que seu povo o obedecesse. A lei de Deus sempre existiu e ela sempre existirá. Se você olhar assim, pastor, mas existe alguma demonstração de que a lei de Deus existia antes de ser dada no Sinai? Isso é muito óbvio. Quando você lê, por exemplo, a história de José, quando está na casa de Potifar, e a mulher de Potifar quer se deitar com ele, na verdade, e ele fala, como que eu vou cometer tamanho pecado contra o meu Deus? Que mal que eu vou fazer para o meu Senhor? Né? No caso, Potifar, esse está em Romanos 39, verso 9, ainda não existiam os 10 mandamentos nas tábuas lá do Sinai, mas José já sabia que era pecado aquilo que fosse uma fornicação, um adultério. Quando Abimeleque vive aquela situação com Abraão, que fala para ele que Sara é sua irmã, mas não diz que ela é sua esposa, ele fala uma meia-verdade, e Abimeleque fala assim, mas como é que você faz isso comigo? Que tamanho pecado eu venho trazer para esta terra? Ia me deitar com a tua mulher? Então, isso foi antes de serem dados os 10 mandamentos. Então, você tem toda uma série de contextos aí. Então, vamos pensar um pouquinho no que a lição fala da lei e a tradição, São Mateus 23, verso 23, né? Isso tem muitas vezes que ver com o sábado também, mas nesse contexto aqui, Jesus fala, olha, vocês dão o dízimo do heno, da hortelã e do cominho, mas o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé, vocês não praticam. A tradição em primeiro lugar. Olha, a tradição não permite carregar a maca no sábado. Então, você está transgredindo o sábado. Por causa daquela tradição, eles não viram que era lícito fazer o bem ao sábado, como disse Jesus quando curou aquele paralítico. Bom, a lição também fala da promessa de Deus de colocar a lei no coração do ser humano. Isso é citado em Jeremias 31, versos 31 a 34, e repetido em Hebreus 8, verso 10. Então, quando que a lei é colocada em nosso coração? Quando nós aceitamos a Jesus e passamos, então, a viver uma vida de santificação. Por fim, então, a observância da lei tem que ver com o quê? Amar a Deus e amar ao próximo. Os 4 primeiros mandamentos têm que ver com amor a Deus e não pode faltar nenhum deles. Lembra que Tiago escreveu, se eu desobedecer a um, sou culpado de todos. Os outros 6 mandamentos têm que ver com amar o meu próximo. Veja como os 10 mandamentos são uma demonstração de amor. O indivíduo que não comete adultério está respeitando o casamento alheio. O indivíduo que não furta, que não rouba, ele está respeitando a propriedade alheia. O indivíduo que não mata está respeitando a vida alheia. O indivíduo que não mente, não difama, está respeitando a honra alheia.
Então, os mandamentos são todos demonstrações de amor, mas dentro de um linguajar que seria claro para aquele povo que saía do Egito e para nós também hoje. Agora, qual é o resumo de tudo? Do que depende toda a lei e os profetas? Amar a Deus e ao próximo. Eu quero encerrar o estudo dessa semana dizendo a você, pregador, por favor, anote em tua Bíblia Efésios 2, 8 a 10. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé, para boas obras. Não são nossas boas obras que ganham de Deus a graça e isso nos faz, então, exercer a fé. Não. É a graça de Deus, é a atitude de Deus, é o carisma de Deus, que vem por meio da nossa fé, a pistis, a nossa confiança, a nossa entrega nas mãos dele. A obra que Cristo fez por nós. Por favor, ensine isso. Não tenha vergonha de falar para as pessoas que nós somos salvos pela fé, não pela lei. Vamos orar. Nosso Pai que estás nos céus, ajuda-nos a entendermos o que de fato significa o sacrifício de nós o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. E quer na nossa prática, nossa vida cristã, na alegria da salvação, vivemos essa alegria. Quer nas nossas palavras, saibamos dar os méritos a quem fez por nós o Senhor Jesus Cristo. E possamos viver esta alegria de, pela sua graça, mediante a fé, podemos ser novas criaturas e praticar boas obras conforme aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Abençoe a todos, estudantes da tua palavra, te pedimos em nome de Jesus. Amém.